tranquilo. Eu tava olhando assim, o Gilson uma vez narrando o jogo, ele falou assim, o Flamengo tá guloso. E quando eu vi a contratação do Rossi, que o Baldo falou assim, mostrou pra América Latina, pro Boca, pro América do Sul, tá tirando o goleiro do Boca. Eu fico sempre analisando. Mostrou pro futebol brasileiro também. Estamos tirando o goleiro do Boca. E olhando o time do Flamengo, o Flamengo vai ser... O Flamengo tá montando tudo pra ganhar tudo. Aquele negócio assim, vou disputar 3 competições e vou querer 3. Eu tava olhando o time reserva do Flamengo, você pega aí, vamos supor, que o Santos, o ano passado, ficou 2 meses sem jogar. Machucado quando ele abriu a coxa. Sim. Ele ficou 2 meses. Aí você pega que vai lá. Vamos supor lá que seja o Rossi, aí Mateuzinho, Fabrício Brum, sim, Pablo e o Ayrton Lucas, né? Aí você vai ter no meio campo João Gomes, Vidal e ainda tem o Pulgar. Vitor Hugo, Marinho de um lado e Everton Cebolinha. A gente tá esquecendo do Everton Cebolinha. É verdade. Quase não se aí fala eu tava olhando assim, esse cara... Ainda tem o Bruno Henrique, que pode voltar, a gente não sabe. Matheus França. Aí eu digo, ainda falta... Eu acho que só faltava um 9. Porque... Um 9, porque... 9 reserva. Um 9 reserva. Porque se o Bruno Henrique tivesse tranquilo em forma, esse 9 seria o Pedro, que estaria no banco pro Gabigol. O Bruno Henrique vira o 9. Não, porque jogava Bruno Henrique... Eu acho que o Bruno Henrique vai virar centroavante. Então eu digo, olha só, quando tá montando, é pra ganhar tudo, pra disputar o brasileiro pra ganhar, tudo olhando. E eu comparando os reservas das outras equipes, o próprio Palmeiras, que ali é o rival principal, e o Atlético Mineiro, que também foi uma temporada decepcionante em 2022, não tem. Não tem esses reservas. Não tem. Os reservas do Palmeiras, o banco do Palmeiras é bem comum. Assim. Não é. Eu falei, se Palmeiras não tem Atlético Mineiro, imagine o resto. Imagina o resto. No ano passado, né? Tá muito forte. Já teve aquele segundo time lá que jogou brasileiro, que o Dorival escalava, que eu acho que a defesa era muito boa, do meio para frente tinha algumas deficiências. E o Cebolinha estava recém-chegado, né? Agora acho que tende a ficar mais encorpado, do meio para frente. Se você tira o Felipe Luiz pela idade, bota o Ayrton Lucas, fica mais novo ainda, fica mais novo e muito mais rápido. E ele pode jogar também no time reserva tranquilo, que é um time reserva com os caras. Só a cozinha. Ali tem o lateral direito, tem o Mateuzinho que oscilou com o Rodinei. Você até brincava. O bom é o que tá sempre no banco, né? Quando era ele e o Rodinei, né? E agora tem um lateral que estava jogando a Copa do Mundo. Então, quer dizer, tá muito forte em relação a ter banco, em relação aos outros para as competições tudo. Longe de querer escalar o Flamengo, mas já escalando, será que o Rossi, nesse cenário aqui, o Rossi chegando para fazer uma sombra no Santos e com várias competições que o Flamengo tem para disputar, Mauro César, será que não seria uma boa ideia colocar o Santos nos principais jogos e colocar o Rossi em partidas de Copa, em torneios assim, secundários? A primeira questão é quando ele vai chegar, né? Se vai ficar lá na frigideira do Riquelme até o meio do ano, ou se o Riquelme resolve liberá-lo mediante algum tipo de compensação financeira já agora no começo de 2023. O que eu sei é que a ideia é assim, os caras querem ter 2 goleiros que possam ser titulares, que possam até se revezar, como você falou. Que não tem assim, tem um goleiro titular e o outro goleiro reserva é muito inferior. Até porque o Flamengo já sofreu com isso várias vezes, né? Falta de um goleiro titular. Em 2017 mesmo, o Flamengo perde uma Copa do Brasil com o Muralha no gol, porque o Diego Alves tinha se machucado. Se bem que ele não podia jogar, acho que na Copa do Brasil, foi na Copa Sul-Americana, né? Que ele se machucou e não pôde jogar. Então, aí você machuca o titular. Ano passado, o Santos quase não teve contusão na carreira, se machucou. Aí ficou fora. Logo na chegada logo chegou. 2 meses. O Hugo ainda não foi negociado, mas acho que já é senso comum de que o Hugo não tem condições de ser esse goleiro reserva. Teve todas as oportunidades possíveis, não mostrou qualidade para isso. Tem o outro Matheus lá, outro goleiro, que até foi na base do São Paulo, mas que ainda não jogou. Não sei se ele vai jogar agora essas partidas agora iniciais do Carioca, né? Que o Flamengo vai jogar amanhã, depois de amanhã a estreia, e é com um time de garotos da base, né? Mas a ideia do clube é ter 2 goleiros que possam brigar pela posição e imagino que o Vitor Pereira, até por ser um técnico europeu, né? Possa encarar dessa maneira, de fazer revezamento, que é muito comum, né, na Europa, né? Esse tipo de situação. Mas a ideia é ter 2 caras que possam realmente brigar pela posição. Que possam... Agora, o Flamengo está contratando um goleiro do Boca. A gente pode discutir se ele é tão bom assim, se ele não é, quais são as defesas, mas está contratando de graça. Essa é a grande questão. Aí os caras foram muito bem, os dirigentes, porque construíram uma situação. Lá atrás já sinalizaram para o jogador, via empresário, jogador e tal, olha, a gente tem interesse no cara. Opa, quanto que ganha? Como é que é? Já começa aquela coisa, ó.
O empresário chega pro Rossi e fala, o Flamengo está de olho em vocês, tem uma proposta aqui mais ou menos nessa faixa. O cara já cresceu o olho, não renovou com o Boca. Não renovou com o Boca. Para mim isso é muito claro. Não sei se ele desiste do Boca a partir do assédio do Flamengo ou se antes ele já tinha um mercado vislumbrando, aí eu não posso afirmar. Mas é claro que o Flamengo meio que plantou uma situação, né? Como o Boca já fez várias vezes, em várias situações, como todo mundo faz no futebol. Aí não tem essa. Não pode deixar chegar no estágio de final de contrato. Hoje, com a situação do pré-contrato, se o clube vacilar e deixar a coisa chegar nessa situação, acaba acontecendo esse tipo de coisa. O próprio Scarpa sai já sabendo da proposta do Nottingham Forest. O cara não sabia. O inglês lá não sabia lá que o jogador do mais importante no futebol brasileiro, né? Numa posição importante no meio-campo, não estava em final de contrato. Claro que os caras sabiam. Todo mundo monitora tudo, né? E o cara já vai direto no ponto. Quando chega no empresário com a proposta, o jogador já fala, caramba, pô, Premier League e tal, ganhar em Libra, né? Quase 6-1. Chance de jogar no maior campeonato do mundo. Por isso que eu valorizei muito, todos nós valorizamos, que é o fato de renovação de bons jogadores, né? Porque esses caras, sim, isso é importantíssimo. Porque esses caras não vão renovar. Então, todo mundo, esse cara é bom, vai ficar livre, vai poder fazer... O fato de renovar, todos os clubes, né? Aqueles que conseguem renovar, jogadores que já são testados, agradaram, tem boa relação com a torcida, enfim, foram eficientes, competentes, e que você vai fazer o quê se o cara for embora? Você vai contratar outro no mesmo lugar? Vai pagar mais, menos? Está sobrando na praça? Tem que ver ter uma visão ampla para saber se compensa fazer uma renovação. Né? Porque na renovação, aparentemente, em algumas situações, os clubes são mais duros na renovação do que se fossem comprar alguém. Sim. Então, o cara que tem qualidade, ele se sente desprestigiado, né? Puxa vida, os caras vão sair no mercado para contratar um cara para jogar no meu lugar, vão gastar mais. Se o clube tiver essa visão e essa avaliação, é melhor fazer um acerto mesmo. Tudo bem, a negociação é possível, mas é um acerto. A renovação de alguns jogadores do Palmeiras, que foi o destaque que o Pedro começou o programa falando sobre isso, foram importantes. Quando renovou do Gustavo Gomes, eu sou fã do Gustavo Gomes, falei, poxa, bela renovação, né? Porque não é só o zagueiro que você está contratando um cara aplicado, um cara forte. A Argentina já estava, antes da renovação, já tinha gente falando do interesse do Boca em contratá-lo. Você vê? Eu não sabia disso, mas de qualquer maneira... Estava rolando lá. Contratou, renovou, acabou. Um cara líder, um cara que numa situação difícil aparece na área, faz gol, não machuca, é duro passar por ele. Qualquer atacante ou jogador adversário que sabe que vai ter que ter o Gustavo pela frente, vai ter uma certa dificuldade, não digo temor, mas sabe que vai enfrentar um zagueiro experiente. Então essa foi outra renovação boa do Palmeiras. E o Rossi está recebendo também, vai receber também luvas, não tem isso. Hoje essa expressão que está meio fora de moda, né? Luvas, né? O jogador recebe uma grana antecipada ou parcelada. E ele vai receber um salário e ele vai ter uma grana. Claro. Agora, se o Flamengo fosse contratá-lo ao Boca, por isso que a gente fala que é de graça, entre aspas. De graça é o seguinte, você não paga a multa. A multa seria muito maior do que as luvas do jogador. Compensa, né? O cara vai ganhar uma grana, mas se fosse pagar uma multa rescisória para o Boca por esse goleiro titular, seria muito mais do que as luvas. Então, o jogador acaba ganhando mais também. Ou seja, mesmo que o Boca faça uma proposta, não sei se ela é maior que a do Flamengo, né? Mas enfim, que seja próxima. O cara pensa, eu vou para um lugar que eu quero ir, com mais chances esportivamente de projeção, porque o time lá é melhor, experiência de jogar em outro país também, que de repente... Pessoalmente, o cara pode estar a fim de curtir essa experiência e ele vai receber uma grana na mão. De repente, aquela grana que ele recebe ali é um diferencial muito grande. Com todo o imbróglio que teve na operação do Neymar quando ele foi vendido, o Neymar ainda ajudou o Santos. Se o Neymar cumpre mesmo, se ele fica mais 6 meses, ele sai de graça. Sim, totalmente de graça. Ele ainda arrumou, tem lá os imbróglios lá, com a Diz, com o Santos anunciou em certo momento, não, ele vai sair depois da Copa de 14, vai ficar mais tempo no Brasil e abrimos mão Foi um acordo feito que depois o Santos se arrependeu. Sim. E algo importante no Flamengo, a gente falando da montagem do grupo para 2023, do mercado da bola, dos jogadores que chegaram na última temporada, é que o Vitor Pereira já chegou com o discurso, eu não vou pintar a casa toda de novo, tá? Eu vou puxar o trabalho que já foi feito e o Flamengo já tem decisões nesse primeiro semestre, é algo importante, né, Bruno Prado? Não é recomeçar do zero. Não é. O Flamengo tem o elenco mais forte do Brasil, aí o Vampeta passou aí um possível time reserva do Flamengo, é muito forte.
É o time que tem mais jogadores à disposição. Acho que, além da quantidade, é o time que tem mais jogadores com capacidade individual de desequilibrar jogo. O Arrascaeta, o Gabigol. Gabigol é um cara que faz um monte de gol decisivo. Pedro, Everton Ribeiro. Desse quarteto aí, os 3 estavam na Copa do Mundo. E o Gabigol poderia estar. Se ele estivesse lá, não seria nada de errado, nada absurdo. Então, é um elenco fortíssimo. Você tem um Vidal ali de opção, tá mais velho, já tá caminhando pro final da carreira, mas é o Arturo Vidal, um jogadorzaço. Em alguns momentos ele pode ajudar muito o Flamengo. Pode dizer assim, pro Vidal jogar 38 jogos. Sim, mas... Mas jogar 3, 4 jogos decisivos... Você tem o Vidal jogando bem numa semifinal de Libertadores. Ele pode fazer uma diferença enorme num jogo. Gerson voltando, é um baita elenco. E jogou bem ano passado, por um certo momento, aí teve problemas o Flamengo, a passagem do Paulo Souza no início, aí o Dorival chegou no meio do ano, mas o Flamengo teve momentos de ótimo futebol ali, acho que entre agosto e setembro, o Flamengo jogou muita bola. O Flamengo teve goleada no Vélez em Buenos Aires de 4-0, ganhou do Corinthians aqui em Itaquera de 2-0 na Libertadores, ganhou do São Paulo no Morumbi na Copa do Brasil 3-1. É que a gente acostuma rápido com coisa boa, né? Parece uma coisa simples, né? Mas o Flamengo, ele vai em Buenos Aires numa semifinal, mete 4 no time argentino, vem na Arena do Corinthians e mete 2, vai no Morumbi, mete 3. Eu só vejo um time no mundo, eu sempre falo aqui, que mantém sempre uma regularidade de jogar bem mesmo. É o time do Guardiola, o City. Sim. O City mantém, os demais no mundo não mantém. Até o Liverpool, a gente fala assim, pô, o Liverpool e tal, mas oscila demais. Agora a temporada do Liverpool é ruim. Né? O City é sempre... Você sempre vê alguma coisa de boa. Sempre. Muito mesmo difícil. Quando não ganha, joga bem. Tem o estilo, tá assim. O Bayern de Munique não mantém essa regularidade, o Real Madrid tá um pouco, Milan, Inter, Juventus. O City é esse time no mundo que mantém isso. E o Flamengo é o melhor elenco da América do Sul. Sim. Não há contestação de ninguém aqui na mesa, acho, sobre esse assunto. Várias opções, um banco repleto de boas opções, como disse o Vampeta, e ainda vai contar com o retorno de jogadores importantes que se lesionaram, como é o caso do Bruno Henrique. Você deixa o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan